A ideia é passar para os nossos atletas isso, porque muitos deles hoje em dia têm chegado sem a preparação necessária, sem a confiança necessária, sem saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Rapaziada, chegou a hora esperada, né? Aquele momento que todo atleta aguarda para entrar em campo e de uma forma diferente para nós, né? Você que já ficou muitas vezes aí se preparando para entrar numa partida importante. Imagino que é um momento de ansiedade, mas também de autocontrole, né? De mentalidade e principalmente de saber aquilo que tem que fazer dentro de campo, né? Acho que você como atleta, o Gabriel como treinador, que tem que preparar, né, toda essa parte técnica, né, toda a formação, como o time vai jogar, enfim, a gente unindo tudo isso, e eu também como pai, né, que fico ali um pouco de fora, vendo tudo que está acontecendo, um olhar diferente, né, às vezes um pouco mais amplo, às vezes também não, né, às vezes um pouco mais limitado também, né, por não entender taticamente, mas isso nos fez chegar, nos reunir, nos fez chegar até aqui. E agora estamos prestes a fazer uma metodologia, né? A metodologia, na verdade, ela já foi criada e a gente está prestes a colocar ela em campo, né? Como que vai ser essa metodologia do Carreira Esportes? Agora com um campo oficial. Vamos fazer igual o pessoal tem feito? Colocar a molecada para jogar coletivo, cobrar pouco? Como é que vai ser isso aí? Eu tô me sentindo o mesmo frio na barriga que eu sentia quando ia estrear numa equipe, estrear num país ou estrear num campeonato importante, né? Aquele frio na barriga de aquela sensação boa, né? Porque toda estreia traz essa competitividade para dentro do atleta, né? E hoje, cara, o mesmo frio na barriga que eu sentia quando eu estava prestes a entrar num campo de futebol, hoje é isso que está queimando no meu coração, né? É algo novo, né? Algo que o Senhor colocou nos nossos corações, algo que a gente está criando cada vez mais forma, de uma maneira acelerada, mas eu acredito que, assim como toda estreia, quando você está preparado para enfrentar o desafio que você tem pela frente, você se enche de confiança, né? Exatamente. Então, o frio na barriga, ele é por um lado muito bom, porque você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o caminho que você tem que trilhar, e eu acho que o que a gente está criando, né? Que a gente está... Nosso propósito principal, acho que já está bem estabelecido para nós três, então agora eu acho que chegou a hora de botar em prática, né, cara? Colocar mesmo, trazer essa realidade do campo, com essa novidade, para os futuros atletas aqui da nossa região, né? Isso aí. E aí, Gabi? Então, como o Éder falou, essa questão de preparação, assim como nós estamos preparados, a ideia é passar para os nossos atletas isso, porque muitos deles hoje em dia têm chegado sem a preparação necessária, sem a confiança necessária, sem saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E essa é a nossa ideia, de acordo com a nossa metodologia, que é totalmente diferente do que tem, mas diferente de uma forma boa, porque a gente pegou todas as carências que tem passado pra gente e vamos consertar essas carências com os nossos atletas, que é colocar tudo isso em prática, tanto a questão técnica, tática, psicológica, que é preparar o atleta para que ele chegue no clube, onde ele for desempenhar, preparado, assim como nós estamos nesse novo projeto. E o legal, né, cara, é que assim, você tem um pai aqui, né, você tem um atleta de futebol e você tem um cara que, além de ter estudado muito, viveu como treinador de escolinha. Né, agora tá como treinador de um time, né, que disputa Campeonato Paulista. Então são várias visões que vão somar para essa metodologia, para que de fato a gente consiga fazer diferença na vida das crianças. E uma das coisas que a gente conversa assim sempre, né, que até o Éder falou, a gente estava nesse bate-papo ontem, e o Éder falou, cara, nós não seremos uma escolinha, né? Como que foi que você falou? Na verdade, assim, é algo que já tinha pensado há alguns anos, né, que sempre quis fazer mais, sempre quis trabalhar mais, sempre quis fazer complementos, e eu acho que... Como é que tá a cabeça? Pera aí, vamos ver, vai. Que isso, vai.
Eu acho que é importante assim, né, cara? Como todo atleta que se prepara e sempre tem a parte complementar, eu sempre quis ter essa situação dentro do futebol. E depois que eu comecei a acompanhar o meu filho na escolinha, eu não comparar, né, cara? De maneira nenhuma, nunca vou comparar nenhum tipo de trabalho, mas eu comecei a ver algumas carências que eu, quando tinha a idade dele, eu fazia coisas que hoje ele já não faz. É um outro momento, uma nova ideia de futebol hoje, né? A gente também não pode comparar isso. Mas por que quando eu falei que a gente não vai ser escolinha, eu quis dizer que a gente tem um modelo que a gente está criando de fugir desse nome escolinha, né? Mas fazer algo que venha preparar os atletas, né? Justamente a gente ser o ponto de apoio da escolinha, exatamente, o ponto de apoio do time de futebol, da carência que eles têm hoje, dos atletas, como o Gabi falou, de não estarem de repente preparados, porque a gente sabe que uma escolinha é um volume muito grande, a gente sabe que um time é um volume muito grande, né? E a gente conversa com alguns profissionais da área e a gente vê que até no profissional hoje, a gente vê que chega atletas cru, né? Então a gente, pensando nisso, sim, dentro da nossa metodologia, que como você falou, com ex-atleta, com treinador da categoria, com pai de atleta, procurar entender todas essas carências e potencializar os nossos meninos, né, cara? Acho que isso aí vai ser o ponto-chave, né, que eu tenho certeza que a nossa metodologia vai encaixar, trazendo esse suporte pros clubes e escolinhas da região, cara. Ô Miguel, pega ali aquele puff e senta aqui. Seja bem-vindo, né? Ao primeiro podcast Carreira Esportes. A gente até deixou uns números aqui e talvez a gente poderia até tirar 2 aí ou não, Éder? Pra falar um pouquinho da metodologia. Se for pra especificar exatamente, né, Gabi? Acho que... Aí, 9 lá? Fazer um 5, um 9. Bom, o 8, vamos deixar assim, ó, vamos deixar na meiuca aqui, ó. Isso, ó. Aí. Aqui vai mudar alguma coisa. Volantinho, meia saída. Vamos lá, o que a gente pensou da nossa metodologia, né? Quando a gente começou a falar dela, a gente teve um contato com uma pessoa que é muito importante pessoalmente para nós, né? Foi um cara que me ajudou muito na vida, né? Que eu tenho muita gratidão, vou até agradecer ele aqui no nosso vídeo, que é o Denis. Não vou falar onde ele tá para não parecer que a gente quer falar só porque ele tá num clube importante, então essa não é a ideia, mas é agradecer pessoalmente essa pessoa que a gente pôde sentar, bater um papo e aprender muito com ele sobre futebol. Apesar do Éder já conhecer bastante, eu pouco, então eu aprendi muito mais. E assim, e esse treinador, que é um treinador de uma equipe profissional hoje, que joga profissionalmente no futebol, nos explicou alguma coisa, que os jogadores estão chegando cru, estão chegando mentalmente despreparado, tecnicamente despreparado, né? Até porque hoje não existe uma escolinha, ou uma escola, ou um centro de alta performance que trabalha as necessidades de cada posição, né? Ou de cada setor. E foi aí que a gente começou a entender que a gente poderia ajudar, né? Somar as escolinhas e os times da nossa região para que de fato a gente conseguisse o principal objetivo, que não é o financeiro, que não é ter um negócio grande, mas é sim fazer a diferença na vida das pessoas, né? Das crianças, que é o quê? Entregando ferramenta para que ele possa performar, para que a criança que tem o sonho, ela possa conseguir alcançar, e se ela não conseguir, não vai ser por incapacidade, mas sim vai ser por uma série de fatores que acontecem, né? Às vezes você tem uma pessoa que ela vai ser super desenvolvida, mas às vezes não vai dar certo, porque é aquilo, tudo coopera para o bem, e a gente tem que acreditar nisso. A gente vai fazer a nossa parte. Então vamos falar um pouquinho da metodologia. Quer começar aí, Gabriel? Sim. Falando muito sobre isso, já que você estava falando, Léo, na questão de entregar para os atletas, que é o que mais nós sentimos necessidade hoje nos atletas dentro dos clubes, é que muitas vezes essa falta de confiança do atleta, ou o atleta ter medo de jogar, ter medo de errar, muitas vezes vem da falta daquilo que não foi ensinado para ele, daquilo que ele não teve um suporte lá atrás, daquilo que às vezes ele acha que ele sabe fazer, mas ele não faz de uma forma certa, que é o que a gente fala, quando, como e onde. Então as nossas ferramentas nós iremos entregar para que ele se sinta confortável, que ele chegue no clube
confortável, que ele chegue na escolinha confortável, para desempenhar da melhor forma possível, sabendo o que fazer. Então vamos lá, qual que é as ferramentas que a gente vai? Como que vai ser o formato disso? Tá. O pai entender, você quer pai entender que você não precisa tirar seu filho da escolinha. E nem do clube. Não, o clube ele já tá ali, já tem tá, que performar, porque exatamente. se ele não performar, é aquilo que o Éder falou uma vez pros meninos aqui do 12, 13, cara, se você não fizer o seu melhor, chega outro. Vai chegar outro, e tá todo dia chegando. Mais preparado. Você que tá lá no clube, chega todo dia a gente pra ser avaliado? Dia. Todo dia, se a gente chegar um recebe lateral... inúmeras mensagens, entendeu? De gente querendo oportunidade, mas às vezes a pessoa quer uma oportunidade, mas ela não tá preparada pra oportunidade. E isso é diferente de tudo que acontece no mercado de trabalho, né, cara? O futebol tem essa... O futebol não, o esporte tem essa particularidade, que a concorrência... Por exemplo, se você é um bom médico e você tem seu consultório, você pode ter um outro melhor médico, o cara não vai chegar lá e te tirar. No futebol é diferente. Né? Se você é um bom lateral direito, mas chega um mais preparado que você mentalmente, taticamente, né? Que é o que a gente vai ensinar, e tecnicamente, o cara vai tomar o seu lugar. E aí é lógico, você vai poder recuperar isso, mas aquele que estiver mais preparado é o que vai ter a posição. É que aqui na nossa metodologia, o que a gente faz? A gente entende esses pontos. Porque às vezes o moleque é muito bom tecnicamente, mas ele não sabe como usar a técnica dele. Ou às vezes ele entende do jogo, mas ele não está preparado tecnicamente. Exatamente. É isso aí, a gente está fazendo um podcast aqui ao vivo, assim. E vai passar avião, tem gato que sobe às vezes no muro, tem a bola aqui que o Léo às vezes quando esquece e bate, o filmmaker fica bravo, mas é assim. O importante é a mensagem chegar e eu tenho certeza que ela vai chegar de uma maneira especial. Outra coisa assim que é importante frisar, né, cara, dentro de tudo isso que a gente tem falado, a gente vê o futebol cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais intenso, cada vez mais dinâmico. E hoje só o talento, cara, se você pensar de uma forma mais ampla, só o talento, cara, muitas vezes ele fica pelo caminho, velho. Não adianta. O mais disciplinado, o mais dedicado, às vezes ele chega mais longe porque ele teve uma conduta, teve uma linha que ele seguiu que, cara, ele sempre quis melhorar, ele sempre quis evoluir. Eu lembro que na minha época de categoria de base, nem sempre eu era unanimidade na categoria. Mas eu era um cara que eu sempre procurei me dedicar, sempre procurei trabalhar, treinar. E com certeza eu vi muitos talentos que ficaram pelo caminho. E a gente sabe que o futebol, como a gente tá falando aqui, ele é muito disputado, né, cara? Não dá pra você, o que eu sempre falo pros meninos, pros atletas, não dá pra você ser simplesmente mais ou menos, cara. O mais ou menos vai ficar pelo caminho. Então, se você tiver essa disciplina, essa dedicação e você desempenhar o seu melhor, né, você vai chegar. Porque você vai estar mais preparado e você vai se preparar mais, né? Então, eu acho que essa metodologia que a gente vai começar a trazer, né, essas ferramentas que a gente vai usar para os atletas é justamente isso. Porque a gente sabe que o futebol hoje também está cada dia mais uma pressão nos atletas. Pressão de resultado, pressão de desempenhar, aquela cobrança nos meninos mais jovens do próprio pai, que muitas das vezes a gente sabe que passa um pouquinho do limite da cobrança, né? E isso traz uma pressão para muitas vezes para as crianças com uma idade de 10, de 11, de 12 anos desnecessária. Então a gente quer trazer todas essas ferramentas dentro da nossa metodologia para facilitar o atleta, mas não facilitar, beleza, eu vou lá, vai estar mais fácil. Não, a gente vai entregar para eles, mas eles que vão ter que desempenhar, né, cara? Nessa sua fala de pressão, é o que eu sempre foco com os meninos, é que a pressão vai ter, ela existe no meio do alto rendimento. Como diz o Cristiano Ronaldo, a pressão é um privilégio, né? Mas a pressão, você consegue lidar com ela quando você está preparado. E o pai, muitas vezes, ele precisa entender que o filho dele acha que está preparado, mas ele não está. Como que você identifica que ele não está? Com profissionais que são treinados, profissionais que sabem o que estão fazendo, identificam onde estão as carências e trabalham em cima das carências para preparar o menino para a pressão. Porque a pressão existe. E a pressão vai existir no futebol e fora do futebol. E falando desse assunto de pressão, hoje eu estava fazendo um módulo do curso que eu me inscrevi de psicologia lá da Comembol. E é justamente isso, né, cara? Antigamente o psicólogo, ele trabalhava aquele cara que era mais doido, né? Lembra? Isso aí é muito... Precisa trabalhar esse cara aí que ele é mais doidão, ele é muito pra frente.
pô, esse atleta aí tá dando trabalho extra-campo. Hoje em dia, esse trabalho ele começa já na categoria de base, fazendo um trabalho de performance pensando no quê? Eu tenho que estar mentalmente preparado para as pressões, eu tenho que estar mentalmente preparado para os erros, para os acertos, né? Porque quando você acerta, você tem uma tendência a ter um ego gigantesco, né? E aquilo, quando você começa a receber muito elogio e esse elogio você começa a deglutir ele e deixar ele para dentro de você, isso vira um problema, né? De soberba, de um jogador de futebol que lá na frente vai ser um cara arrogante muitas vezes, que não vai ser um cara carinhoso com a torcida, respeitoso, né? Respeitoso, enfim. Mas hoje, já trabalhando essa área, né, mental, você já consegue desenvolver o quê? Um cara mais forte, resiliente, que vai combater. Às vezes você tem uma criança que ela tem bastante qualidade, que a gente vê aqui, mas o cara não tem um psicológico bom e ele não enfrenta. Ele não vai pra cima, né, pra um drible, ele tem medo de errar, por quê? Não é porque o treinador, também tem treinador existem muitos treinadores que estão despreparados, que cobra isso, que briga com a criança, mas também tem muitos pais que fica ali na pressão, pô, você não pode errar, você vai pra cima, não é, a criança tem que errar, ela tem, porque dizem que o sucesso é uma soma de erros, né, de aprendizados. Então isso vai fazer parte da nossa metodologia, extra-campo, né, porque isso aí a gente vai conseguir tratar também no campo, mas extra-campo, mas é uma ferramenta. E principalmente, falando de campo, a gente entendeu que é necessário a gente dividir o campo em 3, né? Assim como tem as três graminhas aí, né? O número 3 está perseguindo, né? As 3 graminhas aí no nosso logo. Para quem não sabe, nosso logo são 3 graminhas, tá? Do Carreira Esportes. A carreira do atleta no esporte e as 3 graminhas. E isso vai fazer parte da nossa metodologia. Só para você entender, a gente deixou aqui, ó, 3 posições: defensiva, criação e finalização. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Acho que vocês, melhor do que eu, pode falar sobre isso, né? O Éder como um extremo, um cara que... Quais eram as características que os treinadores precisavam? Aliás, dentro de um extremo tem várias características, né? Mas tem a básica ali, né, que precisa ter. Que é o quê? Velocidade. A velocidade e 1 para 1 hoje em dia, né? Acho que futebol moderno hoje, o extremo, ele precisa ser veloz, precisa ser muito bom fisicamente, né? Porque ele tem que atacar e também tem que ajudar na recomposição. E o 1 para 1 tem que ser muito forte, claro que objetivo, né? Então acho que dentro desse futebol moderno, né, que é o que todo mundo gosta de usar, a nossa metodologia, ela funciona exatamente isso, né? A parte defensiva, a parte ali do meio de criação e a parte do ataque. Dentro disso, o que é importante saber? Que hoje o futebol, ele cobra dos atletas, na maioria das vezes, uma polivalência, né? O atleta, ele não tem mais aquele atleta que ele só é volante. Exato. Não tem mais aquele atleta que ele só joga na zaga. Você vê que no futebol hoje, nos grandes clubes, você vê grandes atletas que, cara, eu vejo um exemplo do Valverde, no Real Madrid. Cara, aquele cara joga em todas as posições. É impressionante. Claro que eu acho que ele é um caso à parte, né? Porque ele joga em todas, literalmente. Mas você vê hoje em dia no futebol, o zagueiro canhoto às vezes faz a lateral esquerda. O volante, às vezes, ele faz um pouco mais avançado, ou se é um volante mais marcador, ele também consegue fazer a zaga. Ali na criação, o meia hoje, tem um meia que é dinâmico, ele consegue, às vezes, cumprir uma função tática na beirada. E o centroavante não pode ser mais aquele cara paradão, né? Ele tem que ter essa mobilidade. Ó, tá passando um caminhão aqui, pelo barulho, é um Volvo 460. Mas, será? Viu? Depois a gente vai confirmar lá. Quando você fala do Valverde, olha o que é muito interessante a gente frisar na nossa metodologia. O Valverde, ele é um cara que domina os fundamentos gerais. Mas você dominando os fundamentos gerais, você se torna um bom jogador de futebol. Porém, o Valverde tem uma diferença. Ele entendeu as questões defensivas, as questões médias e as questões ofensivas. Então essa é a diferença. Tem a base que todo atleta tem que ter, que isso tem dentro da nossa metodologia. A base serve para todas as posições do campo e os setores do campo. Só que daí depois tem as especificidades de cada posição. Que um atleta que é médio, mas entende as especificidades da defesa,
ele quebra galho. E quando ele precisa marcar, ele entende o que o atacante faz. Então, essa é a diferença. Você saber todos os setores, mas dominar os fundamentos básicos que fazem o jogo funcionar, né? Que esse que é importante. E principalmente, né, cara, imagina a mentalidade desse cara, porque esse cara, um dia ele tá jogando de lateral direito. Aí no outro dia o treinador chega e fala assim, hoje você vai de volante. Porque é o cara que mais vai correr no campo. O cara tem que estar mentalmente pronto para aceitar os desafios. Só que você pega vai hoje entregar, né? O atleta, que é aquele que eu falei, que recebeu muito elogio, sabe? Aquele que deixou, foi deglutindo e virou um ego. Cara, o cara não aceita nunca trocar a posição, porque ele acha que ele é absoluto na posição dele. Sim. Só que aquele que entendeu o jogo, tem a técnica e mentalmente ele está preparado para aceitar as mudanças e encarar os desafios, que a vida é assim, né? Ele se torna um cara diferenciado. Ele tem espaço em qualquer time e ele tem espaço em qualquer lugar, né, dentro do time. Possivelmente vai ser um cara que a carreira dele não termina ali como jogador de futebol, né? Ela continua depois. Mas vamos falar agora vamos falar da meiuca ali, do cara que tem que armar, mas também tem que marcar, né? Tem um aqui, parece que tem um aqui. Mas tem um cara aqui que... Mas agora, sabe o que eu entendi? Ele era um marcador, né? Ele corria pra marcar. Agora parece que ele tá querendo atacar. É a função do volante moderno, né? É o moderno. Não tem mais como o volante ser aquele cão de guarda, né? Igual a gente falava, o pitbull, né, cara? Eu acho que se você olhar o futebol de hoje, todos os volantes têm uma marcação muito forte. Fisicamente, os caras estão cada vez mais preparados. Só que tem a parte da bola no pé, né, cara? Porque antigamente, se você pegar, você via que tinha jogadores que conseguiam ter uma marcação forte, e mesmo que não tinha uma técnica apurada, eles não tinham uma técnica apurada, eles conseguiam se desenrolar ali, né, em algum time. Mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia o futebol ele exige isso. O cara tem que marcar muito e tem que saber jogar, cara. Tem que saber pisar na área, né? Você vê o Paulinho é um exemplo, cara. Sim. Paulinho, cara, eu vi o Paulinho jogar de 9, cara. Então você vê, era um volante, pisava na área. Que agora tá no Mirassol, Copa né, do como Mundo, diretor. Jogou no Barcelona. Pô, na China, na época que eu cheguei, ele jogava de 9. Muitas vezes ele tava de falso 9, flutuando. Então, assim, o futebol mudou muito. Se você não estiver preparado para essas alterações do futebol, você vai ficar para trás, né, cara? E tem o básico, né, de função. Por exemplo, eu fui assistir um treino de uma categoria esses dias e eu vi um volante que não fazia um scan, sabe? É uma das coisas que às vezes é... Até porque, assim, o cara geralmente que é o treinador, ele se forma em educação física, né? E é uma profissão top, né? O Gabriel é formado é profissional de educação física. E o que acontece? E ele não se especializou no futebol. Aí ele começou a dar uma aula lá, porque ele precisava fazer, começou a dar aula, e ele se especializou. E aí o que acontece? E aí ele esqueceu que ele tem que ensinar pro volante que ele precisa fazer um scan, que é o mínimo, né, de um volante. Mas que a maioria não sabe. Que a maioria não sabe. Não, falta informação. A gente acompanha, né? A gente acompanha as categorias aí de base e a gente vê que, cara, o básico não tá fazendo, né? Outra coisa que às vezes também não se aprende. Por exemplo, um extremo. O extremo é o cara que tem que ir pra cima, né? E ele precisa finalizar. Mas muitas vezes, quando você tem um extremo e você também tem um lateral que tá ultrapassando, cara, se ele não tiver uma visão de jogo e sabedoria que ele pode fazer um passe para ele receber uma bola melhor, e muitas vezes isso não é ensinado. Por quê? Porque demanda tempo, demanda atenção, né? E acaba que é uma coisa mais difícil, né? Enfim, de uma forma bem objetiva, assim, né? Para, acho que esclarecer de vez a nossa metodologia, é que a gente separa 3 setores do campo, né? E a gente entendeu nessa carência que tem no futebol hoje, do que o zagueiro que, cara, chegou um zagueiro pra gente, ele vai ter o trabalho específico do zagueiro e ele vai entender o que é uma parte defensiva de um lateral, de um volante, né? Saber jogar em outras funções. Então acho que isso é um diferencial dentro da nossa metodologia que o futebol exige hoje, o entendimento técnico, tático das posições. A gente também não quer fazer nenhuma loucura de ensinar um zagueiro a ser um camisa 9. Exato. Mas hoje tem atletas, cara, a gente tem milhares de exemplos. Eu conheço uns camisa 9 que virou zagueiro. Exato, e foi campeão do mundo, viu? É isso que eu falei, a gente tem vários exemplos que as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Então a gente tem que trabalhar, por isso que a gente separou em 3
áreas, né, dentro do campo, que é a defensiva, o meio e a parte ofensiva, justamente para os atletas que forem fazer esse trabalho com a gente entender isso no campo, né? Então a gente vai sim dar o direcionamento do zagueiro, mas ele vai ter uma leitura de jogo do que é uma parte defensiva no geral. Sim. O atacante é a mesma coisa, o extremo, ele vai ter o direcionamento do específico do extremo, mas ele vai saber o que é um meia que faz o time rodar, com dinâmica, de finalização, e né? É muito importante isso que o Éder acabou de falar, da parte específica. A criança, ela ainda não tem uma posição específica dentro do campo. Isso é muito válido. E a gente não pode especificar uma criança desde cedo em certa posição. Só que a gente pode dar repertório para que ele entenda todas as posições, setorizadas. Nada global, é setorizado. Então você treina com o defensor, depois você treina com o médio, você treina com o ataque, e você acaba entendendo o jogo melhor e você se prepara para a hora do vamos ver. E com isso, os atletas que chegarem ali e começar a se desenvolver, muitas vezes, com certeza, pode chegar um zagueiro que dentro do trabalho, ele começa a se encontrar numa lateral, num volante. Por quê? Porque ele tem uma qualidade muito boa no passe, um extremo que tem uma visão de jogo muito boa, ele vem para dentro. Então acho que isso é o importante, cara, é você dar liberdade para os atletas de se desenvolver, de crescer e entender o jogo, né? Sim. Porque muitas das vezes as crianças hoje, pela idade, às vezes por falta de incentivo ali, entra no campo e joga. Aí o cara que é rápido, ele só corre. O cara que chuta bem, a gente tá cansado de ver isso. O cara que chuta bem, ele tá chutando lá de trás, porque o goleiro é menor, chuta por cima que sai gol. Então assim, a gente não quer isso, a gente quer prepará-los, né? Então dentro dessa nossa metodologia, eu acho que isso vai ficar muito forte para eles. Sabe o que é legal? Além de ensinar a jogar futebol, a gente vai ensinar o cara a ler o campo. Por exemplo, né? Uma das coisas que a gente conversou com o nosso amigo. Cara, lateral direito, ele joga com uma parede nas costas. Diferente de um volante, né? É outra visão, é uma outra visão. Então, por exemplo, eu como lateral direito, eu domino orientado com uma parede nas minhas costas, que é a linha, né? Que é a linha. Então, o que eu vou ensinar para esse cara? Para onde ele tem? Quais são as saídas que ele tem? Quais são os fundamentos importantes para a posição dele? Que lógico, que ele vai usar, ele também vai usar em outra situação? Vai, com certeza. Mas é legal eles começarem a entender. Cara, eu nunca vi ninguém ensinar isso. Eu nunca vi ninguém ensinar sobre espaço de campo. Porque uma coisa é quem tá lá de fora, né? Ver a pessoa correndo. É um adulto. Outra coisa, a gente... E assim, ó, eu não sou jogador profissional. E quando eu piso num campo que é grande, muda tudo. Uma coisa é olhar de fora. Toda vez que eu olho de fora, eu falo, nossa, dá pra eu jogar fácil. Quando eu piso lá... Cara, do sofá, cara, eu hoje assistindo o jogo, cara, eu tava na lista do Ancelotti. Quantas vezes nem cheguei perto, mas, a gente foi assistir o treino? Por exemplo, foi assistir o treino daquela equipe profissional. Eu falei, Éder, mesmo você com seus 22 anos, ele não gosta de falar a idade dele, né? Mas mesmo você com seus 3.9, cara, você tá pronto pra jogar nesse time. Aí o Éder olha pra mim e fala assim, Léo, não é assim, é diferente. E a gente, o pai, né? E aí vamos entrar no assunto do pai, né? O pai, ou a mãe, ou o familiar que leva, ele acha que é fácil. Ele acha que se ele entrar lá, ele joga. Como eu sinto assim, né? Como eu sinto, não, se eu entrar lá, pô, igual eu olhando o time profissional, falou, o Éder parou agora, mas joga fácil. E aí, que foi que você falou? Pô, eu joguei a série, o Paulista A2 o ano passado, e cara, no primeiro e segundo treino, eu senti. Nossa. Mas olha, entendeu? Isso eu tô falando de um profissional. E agora aí o pai olhando... Exato, mas olha, essa é a questão do pai. O pai, ele acha que ele sabe. E ele não sabe. Ele assiste o jogo de futebol espetáculo. O professor e o treinador, ele entende o jogo como esporte e como jogo competitivo. Que a criança, muitas vezes, o pai está aconselhando a criança, instruindo a criança, e o pai ainda não dominou os conceitos do jogo. O pai não entende sobre tática, não entende sobre técnica. Ele acha que ele entende. Mas só que para entender é necessário a experiência, é necessário muito estudo. Não é só assistindo. Só assistindo você não aprende um jogo. E a criança, muitas vezes, ela precisa entender primeiro o jogo. Primeiro você entende, depois você joga. É claro que a gente está falando de situações que a gente tem um treinador que entende versus um pai que não entende. É bom também, porque como a gente está na internet, entende tudo, o que acontece?
Hoje em dia, a grande maioria tá despreparado, Gabi. Exatamente. Então, assim, você tem pai lá fora que entende mais que o treinador que tá lá. Mas aí é um O que eu ponto quero, que o que eu quero dizer é que gosto assim, de falar, velho. não, mas assim, eu só quero dizer porque às vezes existe momento pra tudo, né? Sim. O pai não é o treinador, então é óbvio que ele não pode chegar ali e interferir no trabalho. Se ele for sábio e tiver um pouquinho de sabedoria, ele vai criar uma amizade com o treinador, gerar um vínculo para ele poder dar né? Mas aí eu acho que assim, ó, eu acho que nesse ponto a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, cara, principalmente quando fala dessa questão de formação de criança, de pai e professor, né? Eu vi uma entrevista, eu não vou falar o nome de quem porque eu posso estar enganado, mas ele fala assim, cara, a única profissão que todo mundo dá pitaco é no futebol, porque todo mundo acha que sabe futebol. O doutor, o advogado, eles não são questionados assim por um monte de gente. Pô, você vai fazer uma cirurgia com um médico especialista em joelho, você não vai ficar dando pitaco pra ele, certo? Então é um ponto que a gente precisa entender o quê? Tem muitos pais que entendem de futebol, muitos, mas não, eu acho que assim, a gente não pode dar o direito desse pai questionar um profissional de uma equipe. Sim. Porque assim, a gente precisa ter uma barreira nisso, que é o quê? O pai é o pai da criança. Ah, mas meu filho não tá jogando, eu tô insatisfeito, o treinador não sabe? Cara, tem vários outros times pra você levar o seu filho. Não, mas eu vou começar a confessar um pecado. Eu, como pai, já cometi muitas vezes esse erro. E assim, não é uma situação simples. A gente sabe que na vida existe emoção, Claro. existe, né, o momento. E a gente acaba né, Não, gritando, vai passar do falando. limite, isso aí é normal. Eu acho que mas o que é legal é tomar consciência disso, né? Então é legal que você falou, cara, que você... Perfeito, até eu vi que o Gabriel balançou a cabeça e eu adorei que ele balançou, porque eu tava falando e ele... Não é assim. Mas cara, eu acho que é isso. É porque, tem assim, que ter sabedoria pra entender, porque sempre existe 3 visões. A visão do treinador, a visão do pai e a visão correta. Concorda? Porque assim, não tem uma fórmula mágica. Ele pode achar que ele tá certo, eu posso achar que ele tô certo, e tem quem tá certo. O que tem que existir é o respeito. Exato. Né? O entendimento. Por isso que quando eu falei de criar uma amizade, que por exemplo aqui, hoje a gente tá aqui porque a gente tem uma amizade. Né? E nessa amizade, cabe eu questionar algumas coisas de você como treinador. Então assim, se você quer em algum momento entender mais a tática que o treinador tá fazendo, o porquê que ele tomou a decisão, aí eu concordo com o seu balançar a cabeça, que assim, o cara não pode interferir. Mas se ele for inteligente, por exemplo, você é treinador, eu sou pai. Se eu for inteligente, eu vou criar um vínculo com você, uma amizade, para entender o que você Chegar pensa. com sugestões. E não é Mas nem sugestão. aí a gente pensa mas também não assim, precisa nem de sugestão, precisa entender a sua cabeça. Porque aquilo que você pensa, por exemplo, vamos falar lá do meu filho. Meu filho foi fazer a avaliação, você foi comigo, numa escolinha. Numa escolinha não, num time de alta performance, num time que joga a federação, que lança jogadores. Cara, na minha visão, ele tinha passado. Na sua visão, talvez também. Mas na visão de quem aprova, falou que não. Só que outro menino, que na nossa visão não tinha aprovado, aprovou. Porque também tem daquilo que o treinador quer para ele. Da necessidade, da visão. Da necessidade, o que ele quer desenvolver. De são visões diferentes. Então, mas por isso que eu acho que a gente tem que criar uma certa barreira entre o pai e o professor. Porque eu falo de uma maneira já pensando no alto rendimento. Você não tem como um treinador ele abrir tanto espaço pro pai, porque você imagina, cara, é difícil ser treinador, cara. Você tem ali 20, 25 atletas, 30 às vezes. Cara, no profissional nenhum pai chega para falar com o treinador. Não pode, não tem espaço, não tem como. Você vai chegar no Palmeiras, algum pai vai chegar no Abel? Não, mas a gente tá falando do alto rendimento, beleza? Se você traz isso para a formação, para as crianças, e você começa a abrir esse espaço, daqui a pouco todos os pais vão querer ter esse acesso. E o treinador, ele tem a visão dele, ele tem aquilo que ele acredita ser, pode ser o melhor. E é uma outra visão de quem vê de fora, que é a nossa visão também. Você olhando o futebol de fora, cara, você vai ter uma opinião de quem tá lá dentro diferente. Exato. Então a gente tem que ter essa consciência, e o pai precisa entender essa consciência, porque ele pode saber mais que o treinador. Por que não? Não é uma matemática exata, que o treinador sempre vai ser superior a qualquer um, não. O treinador erra, o treinador mexe errado, o treinador escala errado.
Mas nem por isso o pai pode chegar e achar que sabe mais que o cara. Porque se ele acha mesmo que o treinador é ruim para aquele time, porque o filho dele não tá jogando, tá tendo pouca oportunidade, ele pode buscar, pegar o filho dele e procurar um outro lugar. Porque a gente precisa ter esse respeito. Porque o profissional que tá ali não tá à toa, cara. Isso aí que você falou de buscar um novo lugar. Até ontem eu tive uma reunião no time do Kaique e o treinador e o diretor, né? Chegou no ponto que ele falou, ó, todo mundo aqui é livre para ir embora. Ninguém é obrigado a ficar. Eu não quero que fique ninguém que não sinta que tem que ficar. Isso é legal, porque na vida é assim, cara. Vamos trazer pra vida, né? Acho que eu tô virando psicólogo. Tá estudando demais, hein? Vamos trazer pra vida. Na nossa vida, se a gente não fizer processo seletivo em tudo, você tem que fazer processo seletivo para trabalho, você tem que fazer processo seletivo para suas amizades, você tem que fazer processo seletivo para a pessoa que você vai namorar, que vai casar. A vida é um processo seletivo. Se você não seleciona, você tem que investir em treinamento. Só que isso custa muito caro, cara. Por exemplo, se a gente contrata um treinador e a gente não investir nesse processo seletivo, de entender, de ver se ele tem o nosso perfil, se ele vai seguir a nossa metodologia, se ele tem os nossos mesmos princípios e valores, se a gente não investir nesse processo seletivo e a gente contratar um cara só porque ele ganhou um título, por exemplo, cara, a gente vai ter que investir muito em treinamento, só que é desgastante investir em treinamento. E às vezes perde a mão da metodologia também, então, porque não vai saber aplicar. Papai, se você tem um filho e você não tá curtindo o que o treinador faz, faz um processo seletivo bem feito e troca, né? Faz isso. Eu acho que é mais... Evita o desgaste, é mais, né, cara? legal, cara, porque às vezes evita um desgaste, exatamente. E foi o que o Léo acabou de falar da metodologia. Olha como entra num papo legal. O treinador, ele roda de clube. Então, se o clube não tá de acordo, ele troca o treinador. Só que a metodologia permanece. E é isso que a gente faz. A gente está entregando a nossa metodologia para dar o melhor para o atleta chegar preparado e conseguir desempenhar com o treinador. Porque muda as visões. Muda a visão, só que se o atleta sabe o opinião, que fazer, ele vai ser útil para esse treinador, para esse treinador, para esse treinador. Então o problema, muitas vezes, está na falta de informação da onde o seu filho está sendo preparado. Porque ele tem que ser preparado. Se ele for preparado, ele treina com o Éder, ele treina com o Gabi, ele treina com o Miguel. Só que esses três têm que entender sobre a metodologia, Exato. Que é o principal. Quando alinha, tudo flui. Exato. Fica mais fácil e mastigado, né? E assim, a gente, hoje eu estando desse lado, cara, é engraçado, né? Porque hoje a gente recebe às vezes uns pais e eles falam assim, meu filho precisa treinar finalização. Mas quando a gente coloca a criança para fazer a escadinha, tem dificuldade. E aí o pai, e assim, tem pai que não entende porque eu tô ensinando a criança a fazer escadinha. Ele não entende verdade que o simples é difícil, né, cara? A gente viu até um corte do Kaká falando que futebol é simples, mas é tão difícil fazer o simples, né? E eu acho que essa nossa metodologia, ela vem para simplificar as posições, né? Eu acho que isso é legal que a gente vai querer desenvolver com os atletas, que é simplificar funções dentro do jogo, porque uma vez que o atleta ele tem confiança e segurança para fazer o simples da posição, ele vai fluindo dentro do jogo e ele vai ganhando confiança. Quando o básico está bem feito, você começa a dar uma saidinha, né? Eu lembro que na minha estreia como profissional, o Sandro, zagueiro, que tinha jogado Botafogo, Santos, ele viu que eu estava um pouco nervoso, tinha 19 anos, ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, as 3 primeiras bolas, só escora o mais fácil, para você não errar, porque se você pegar a primeira, tentar driblar, você vai perder, porque você vai ficar nervoso, a torcida já vai chiar e tal. Se acertar, ok, mas se errar. Aí o que eu fazia? Cara, eu usei isso, talvez a minha vida toda, porque no começo do jogo você ainda tá se esquentando, você ainda tá sentindo como que vai ser. Claro, uma vez ou outra você arrisca um pouco mais, depois que você já tem essa confiança, mas no começo... E é coisa simples do futebol. Então a gente quer trazer isso para dentro da nossa metodologia, tem isso, do simples e objetivo. Pô, o volante não vai querer sair pedalando. Ele pega, toca, distribui. Então quando o atleta ele tem o básico com confiança, ele começa a colocar suas qualidades em dia. Aquilo que a gente... Lembra quando a gente abriu aqui e eu falei, pô, o Carlinho, cara, às vezes falta um negocinho ali que eu acho que ele tem que ter um pouquinho de vontade. Aí você falou, cara,
lembra que você falou que você tinha um ritual, né? Que você fazia, né, para entrar em campo. É uma das coisas também que assim, as pessoas precisam entender que além de jogar futebol, é aquilo, é a preparação antes do jogo, que é uma coisa que, não falo nem que talvez, mas que a gente vai ajudar muito também, né? Que às vezes, por você ter sido atleta, você sabe como que é ali o frio na barriga de pisar num campo, né? E a gente está falando de crianças que hoje estão em categoria de base, mas que muitas delas vão pisar no campo mesmo, né? Então assim, ela tem que se preparar mentalmente para isso. E isso a gente vai ensinar também na metodologia. É o pré. É isso, rapaziada. Isso, tem coisa aí para falar? Tem um monte, Quer né? falar Mas não alguma vamos coisa? entregar tudo agora não, né, cara? Já deu tudo certo. Vem conosco que vamos pra Acho cima. que a gente vai soltando de pouquinho, né? Pra não entregar logo o segredo. A ideia vai ser legal. é, com o tempo, a gente conseguir deixar tudo isso mais claro. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas se você veio até aqui, por favor, deixa a sua curtida, deixa seu like, deixa sua energia, deixa seu comentário. Se o comentário não for tão legal, pode fazer também, porque a gente vai olhar com carinho. Se for palavrão, eu apago. Se for crítica subjetiva, eu deixo e fico muito feliz, porque a gente não é dono da razão. Nunca. E às vezes a gente está falando alguma coisa aqui e na cabeça da pessoa ela tem um ponto que a gente não tem, e a gente falou, pô, a gente deu esse exemplo, mas é verdade, se a gente olhar por esse ponto de vista, talvez a gente esteja faltando corrigir alguma coisa. Então assim, tá tudo certo, deixa seu comentário, seja ele como for, e a gente vai ser muito grato. Deixa qualquer comentário, mas deixa, por favor. É isso, vambora. É isso? Bora, agora agora. partiu! Chuta a bola agora!